Uma das coisas mais importantes para quem está começando um negócio é saber quanto cobrar dos seus clientes. Afinal, de nada adianta você ter o melhor produto ou serviço do mercado, mas você não ter, lucro com ele. Por isso, nesse vídeo aqui, a gente vai falar o que você precisa saber na hora de precificar o seu produto ou serviço. E aí, bora falar sobre custo e lucro? Seja bem-vindo ao canal da Agenda Boa, beleza? Tudo bem? Como é que você tá? Bate aqui, ó. Criado para você ter os conhecimentos necessários para você evoluir o seu negócio próprio. Se você quer receber mais conteúdos como esse, então se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ativar as notificações, beleza? Assim, o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é relevante para você de alguma maneira e te avisar sempre que a gente lançar algo novo, tá certo? Bora lá! Como a gente disse lá atrás, antes da vinheta, de nada adianta você ter o melhor produto ou serviço do mercado, mas você não ter lucro com ele. É por isso que é muito importante você entender quais são os fatores que podem influenciar no preço final que você passa para o seu cliente. O primeiro fator que você precisa considerar antes de qualquer coisa é o custo, ou seja, quanto você precisa tirar do seu bolso para fazer um serviço ou vender um produto. Na hora que você vai precificar um produto ou serviço, existem dois tipos de custo. O primeiro é o custo que a gente chama de fixo, ou seja, custo fixo, que é aquele que nunca se altera, e existe o variável, que depende de caso a caso. Como custo, você pode considerar o preço de produtos, peças, materiais, alimentação, o valor do seu deslocamento e por aí vai. Até aí tudo bem? Beleza? Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários para a gente responder ele depois que você assistir esse vídeo, tá bom? Se a sua empresa ela fornece algum tipo de serviço de reforma e de reparo em geral e você precisa, por exemplo, consertar um vazamento de água, comece considerando o seguinte. Primeiro, o preço de materiais e de peças. Aqui você vai considerar o preço de tudo que vai ser gasto para poder fazer esse reparo. Nesse caso, você vai considerar o preço das abraçadeiras, do cimento, do encanamento e por aí vai. É comum nos segmentos de obras e reparos que o próprio cliente arque com os custos dos materiais necessários para executar o serviço. Então é importante considerar as práticas mais comuns no seu segmento na hora de elaborar os seus orçamentos, beleza? Segundo, o valor de deslocamento, ou seja, quanto você vai considerar para você ir e voltar do local do seu serviço. E nesse caso pode ser o valor do combustível que você vai gastar ou mesmo o preço de uma passagem de transporte público. E o terceiro fator que você pode e você deve considerar na hora de você precificar esse serviço é a parte de alimentação. Ou seja, o valor médio que você vai gastar para você se alimentar bem e fazer esse serviço da melhor maneira possível. Juntando todos esses valores que a gente acabou de citar, você vai ter uma estimativa inicial de quanto você vai poder cobrar por esse serviço. Se por acaso você gastou R$50 com materiais e peças, R$10 com deslocamento e mais ou menos R$25 de alimentação, o valor mínimo que você deve considerar na hora de você fazer esse serviço é de R$85. E isso, claro, sim, você considerar o lucro que você vai ter, que a gente vai falar mais pra frente. Já no caso de quem confecciona ou fabrica algum tipo de produto, você pode considerar outras coisas. Se você trabalha com costura, por exemplo, e precisa fazer a barra de uma saia, aqui vai um bom ponto de partida. Primeiro é o preço de materiais ou produtos, ou seja, a quantidade de linha que foi gasta, do enchimento que você acabou utilizando, de algum tecido extra que for necessário e por aí vai. O segundo é o custo com energia. Ou seja, se você vai, por exemplo, fazer a barra dessa saia utilizando uma máquina de costura, você pode considerar o valor da energia que foi gasta no seu orçamento. E o terceiro, caso seja necessário, é o valor do frete. Ou seja, se você tiver que entregar essa saia pronta e você não trabalhar com retirada em local, ou seja, na sua casa ou no seu ateliê, você pode considerar o valor do frete no preço final. Se você gastou R$10 com materiais ou produtos, R$1,50 com energia elétrica e mais R$5 com deslocamento, se liga só, o valor mínimo que você precisa cobrar para poder cobrir o seu custo é de, no mínimo, R$16,50. Fazer a conta de cabeça é meio complicado, então você pode usar a Agenda Boa para poder fazer isso para você, tá bom? É óbvio que esses valores que a gente está falando aqui como exemplo, eles podem variar dependendo do local que você mora, do produto que você fabrica, do serviço que você presta e por aí vai. Mas seguindo essa fórmula que a gente apresentou aqui, já dá para ter uma estimativa de quanto você precisa cobrar para pelo menos não sair no prejuízo. Além do custo, claro, outro fator que você precisa considerar na hora de
você passar o valor para o seu cliente é o lucro. O lucro pode ser definido como o valor que você ganha além do custo na hora de você fechar o negócio. O lucro, pelo menos na nossa opinião, é a parte mais importante que você precisa considerar na hora de você passar um orçamento, porque é o valor que você vai usar para poder pagar suas contas e para você reinvestir no seu negócio. Tanto no caso de um profissional de reformas e reparos em geral e da pessoa que faz costuras e reparos de roupas, você pode considerar o seguinte: porcentagem sobre materiais, produtos ou peças. Sabe aquele valorzinho adicional que o seu mecânico cobra na hora de instalar uma peça no seu carro? Esse é um valor adicional que você pode cobrar em cima de tudo que foi gasto na hora de você fazer o serviço ou de você fabricar um produto. Geralmente esse valor é calculado em porcentagem e depende muito do tamanho do trabalho que você exerce. Se você é um mestre de obras, por exemplo, e você conseguiu negociar um desconto de 3% na hora de comprar os materiais de uma construção, você pode informar esse desconto para o seu cliente na hora de passar um orçamento e tentar negociar para ficar com esse valor. Embora essa não seja uma prática tão comum assim hoje em dia, essa é uma forma de você valorizar o seu trabalho e o trabalho que você teve na hora de buscar um preço melhor de um produto, de um material ou de uma peça para o seu cliente. O importante aqui é você ser claro com o seu cliente caso você utilize essa técnica na hora de você fazer um orçamento. Outro valor que você pode e deve considerar como lucro é o valor da sua mão de obra. É nesse momento onde se concentra a maior parte do seu lucro, beleza? Então, fique esperto. Existem várias maneiras de você cobrar pela sua mão de obra, mas geralmente essas maneiras elas estão associadas à quantidade de trabalho que você vai ter. No caso de um mestre de obras, quando ele vai, por exemplo, fazer a instalação de um piso, quando ele vai levantar uma parede, esse valor está muito relacionado à quantidade de metros quadrados. No caso de uma confeiteira, por outro lado, esse valor está relacionado à unidade de doces ou de salgados, ou até mesmo do quilo do bolo. Já um psicólogo, por exemplo, ele costuma ter o seu lucro associado à quantidade de horas de uma consulta. Quando você sabe quanto trabalho será necessário, fica muito mais fácil você criar uma estimativa de quanto cobrar por ele. Obviamente, e a gente tem que considerar isso, o seu lucro ele pode variar de acordo com a sua concorrência, do poder aquisitivo do seu cliente, ou mesmo da região onde você se encontra. Mas para simplificar essa conta e não deixar esse vídeo tão complexo assim, a gente pode fazer o seguinte: comece somando o custo total do seu produto ou serviço ao lucro que você deseja ter. Vale ressaltar, e a gente disse isso lá atrás, que o lucro é o valor que você vai usar para poder pagar suas contas no dia a dia, para você se alimentar e também para você reinvestir no seu negócio. Então, pense muito bem sobre ele. Caso esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, compartilhe ele com seu amigo que precisa saber como precificar o trabalho dele. E se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar ela bem aqui embaixo nos comentários para a gente responder. Show? E se você quiser ver mais vídeos da Agenda Boa, aqui está o nosso vídeo mais recente e aqui o vídeo recomendado pelo YouTube para você. Tamo junto!